Ninguém te prepara para o silêncio que fica quando ela parte. Aquele silêncio que ecoa pela casa vazia, pelos telefonemas que não mais virão, pelo espaço que antes era preenchido por uma presença que, mesmo quando fisicamente distante, sempre existia em algum lugar do mundo. Carl Jung compreendia que a mãe não é apenas uma pessoa física. Ela é um poderoso arquétipo que habita as profundezas da nossa psique. Quando ela se vai, algo dentro de você também se vai. Não é apenas luto, é uma fratura na própria alma, uma ruptura na sua história. É o momento em que uma parte fundamental da sua identidade, aquela que era filha, precisa se transformar em algo novo, algo que você ainda não conhece. A dor de perder a mãe carrega uma qualidade diferente de qualquer outro tipo de perda. É como se o primeiro espelho no qual você se viu refletida estivesse agora quebrado. E nesse vazio, nesse espaço entre quem você era como filha e quem você será agora, existe uma possibilidade extraordinária, a chance de você mesma se tornar o abrigo que perdeu. Você já parou para pensar como certas ausências pesam mais que presenças? Como alguns silêncios são mais ensurdecedores que gritos? A ausência de uma mãe é assim, um vazio que ocupa espaço. Nos primeiros dias, semanas e meses, a sensação é de um deslocamento da realidade. As rotinas continuam, o mundo segue, girando com uma indiferença quase cruel, enquanto dentro de você existe um abismo que parece não ter fundo. O luto pela mãe carrega camadas que outras perdas não possuem. É a perda da testemunha mais antiga da sua vida, aquela que te viu desde o primeiro respiro. É a perda da conexão com suas origens, com a pessoa que conhecia histórias sobre você que nem você mesma conhecia. É como perder um arquivo vivo da sua própria existência, detalhes preciosos que agora ninguém mais pode contar. E então vêm as emoções contraditórias que ninguém te prepara para sentir. A culpa pelos desentendimentos não resolvidos. O alívio, talvez, se a relação era complexa ou difícil. Os arrependimentos pelos eu te amo não ditos ou pelas visitas adiadas. A saudade que aparece nos momentos mais inesperados. Ao sentir um cheiro familiar, ao ouvir uma música que ela gostava, ao preparar aquela receita que só ela sabia fazer do jeito certo. Você se pega querendo ligar para contar uma novidade e lembra com um impacto renovado que não existe mais esse número para discar. Você sonha com ela e, por alguns segundos ao acordar, esquece que ela partiu, apenas para reviver a perda novamente quando a consciência retorna. Você guarda objetos dela como relíquias sagradas, um lenço com seu perfume, uma xícara de que ela gostava, cartas escritas à mão que agora são tesouros insubstituíveis. Jung compreendia que a mãe representa, no nível mais profundo do inconsciente coletivo, o arquétipo da grande mãe, a fonte da vida, do cuidado, da nutrição. Quando perdemos nossa mãe pessoal, perdemos também nossa conexão mais direta com essa força primordial. O cordão umbilical emocional, que nunca é completamente cortado enquanto ela vive, finalmente se rompe, e você se vê flutuando em um universo sem aquela gravidade familiar que te mantinha ancorado. Você já experimentou aquela sensação de subitamente se sentir órfã, mesmo sendo adulta? Aquele momento em que você percebe que não existe mais um porto seguro incondicional, alguém para quem você sempre será criança, mesmo aos 30, 40 ou 50 anos. É um despertar brutal para uma nova realidade, a constatação de que agora você é a geração mais velha, a próxima na linha. Uma fronteira existencial foi cruzada. Para compreender verdadeiramente o que acontece na psique quando perdemos a mãe, precisamos primeiro entender o que Jung queria dizer com o arquétipo materno. Na psicologia analítica junguiana, o arquétipo da mãe não é apenas uma figura pessoal, mas uma estrutura universal presente no inconsciente coletivo de toda a humanidade. É uma imagem primordial que carrega em si todo o significado do que é ser mãe. Nutrir, proteger e também, por vezes, devorar e controlar. Esse arquétipo influencia profundamente como nos relacionamos não apenas com nossas mães biológicas, mas com todas as figuras maternas em nossas vidas, com a maternidade em si
e até mesmo com nosso senso de pertencimento ao mundo. A mãe é o primeiro universo que conhecemos. Nosso primeiro contato com o amor, com o cuidado, com a segurança, mas também potencialmente com o abandono, a insegurança, a falha. Quando nossa mãe física morre, o arquétipo permanece vivo em nossa psique, mas perde sua ancoragem mais direta na realidade. É como se uma ponte entre o consciente e o inconsciente tivesse sido destruída, exigindo que construamos uma nova forma de nos relacionar com esse aspecto fundamental da nossa experiência humana. O arquétipo materno é ambivalente por natureza. Ele contém o potencial para nutrir e para sufocar, para dar vida e para prender. Nossa relação com nossas mães reais frequentemente reflete essa dualidade. O amor incondicional misturado com expectativas não atendidas, a gratidão entrelaçada com ressentimentos não expressos. Quando a morte fecha o capítulo da relação física, esses aspectos não resolvidos podem se amplificar, buscando resolução em nosso mundo interior. Você consegue identificar como o arquétipo materno se manifestou em sua própria vida? Quais qualidades da grande mãe sua mãe personificou para você? A nutridora, a protetora, a sábia? Ou talvez a controladora, a ausente, a crítica? Provavelmente, uma complexa combinação dessas facetas, pois nenhuma mãe humana pode encarnar apenas o lado positivo desse poderoso arquétipo. Quando a morte chega, o primeiro estágio é quase sempre o choque. É como se a mente se recusasse a processar o impossível. Minha mãe não pode ter morrido, diz uma voz dentro de você, mesmo quando você está diante de todas as evidências. Jung entendia esse mecanismo como uma proteção natural da psique, uma tentativa de nos dar tempo para absorver gradualmente o que não conseguimos integrar de uma só vez. O choque anestesia, protege, cria uma bolha temporária onde a verdade ainda não penetrou completamente. E então vem a negação, aquele período estranho em que, mesmo sabendo intelectualmente que ela se foi, seu cérebro continua a gerar pensamentos automáticos como se ela ainda estivesse aqui. Você pensa em ligar para contar uma novidade. Você guarda uma receita de jornal que ela iria gostar. Você se pega imaginando o que ela diria sobre uma decisão que você está prestes a tomar. A negação não é loucura, é o coração pedindo tempo para se adaptar a uma nova e dolorosa realidade. A raiva costuma ser o estágio mais difícil de admitir quando se trata do luto materno. Como podemos sentir raiva de quem nos deu a vida, especialmente agora que se foi? Mas ela vem. Raiva por ter sido deixada para trás, raiva pelos assuntos inacabados, raiva por promessas que não poderão ser cumpridas. Você disse que estaria no meu casamento. Você prometeu conhecer meus filhos. Como você pôde partir antes de resolvermos aquela briga antiga? Esta raiva, que muitas vezes dirigimos contra nós mesmas, precisa ser honrada como parte natural do processo. A depressão, no luto materno, tem um significado profundo na visão junguiana. Não é apenas tristeza. É uma descida ao inconsciente, uma imersão nas águas profundas da psique, onde o trabalho real de transformação acontece. É nessa escuridão que você encontra não apenas a dor, mas também as sementes de um novo começo. Jung valorizava esse período de introspecção e recolhimento, entendendo-o não como patologia, mas como uma fase necessária de incubação. A aceitação nunca é completa ou perfeita. Não é um destino final, mas um novo território que você aprende a habitar. Você não supera a morte da mãe. Você aprende a carregar essa ausência de uma forma que eventualmente se torna parte de quem você é. Como Jung dizia, não se trata de esquecer ou deixar para trás, mas de integrar a perda à sua nova identidade, transformando o que poderia ser apenas dor em fonte de sabedoria e compreensão mais profunda. Uma prática poderosa, inspirada nos métodos junguianos, é criar um ritual pessoal para honrar cada estágio do luto. Talvez acender uma vela quando a raiva vier, escrevendo em um papel tudo o que precisa ser dito e depois queimando-o. Talvez um pequeno altar com objetos que representem sua mãe, onde você possa deixar oferendas simbólicas, uma flor, uma palavra escrita, uma lágrima. Rituais criam contêineres seguros para emoções que, de outra forma, poderiam nos inundar.
Confrontar a sombra da relação materna é talvez o trabalho mais difícil e também o mais libertador após a partida de uma mãe. A sombra contém tudo o que não foi dito, os aspectos da relação que preferíamos não enxergar, as partes dela e de nós mesmas que mantivemos escondidas. Jung acreditava que, até integrarmos essa sombra, permanecemos incompletos, presos em padrões inconscientes que limitam nossa capacidade de viver plenamente. Reconhecer os aspectos não resolvidos da relação exige uma honestidade corajosa, aquelas palavras duras trocadas que nunca foram realmente perdoadas, as expectativas de ambos os lados que nunca foram atendidas, os segredos familiares que pairavam como fantasmas nos cantos da casa. A morte não elimina esses nós. Na verdade, às vezes, os aperta ainda mais. O trabalho agora é desatar gentilmente esses nós, mesmo que sozinha, mesmo que tarde demais para o mundo exterior. A culpa é uma visitante frequente no luto materno. Eu deveria ter ligado mais. Eu deveria ter percebido os sinais da doença antes. Eu deveria ter dito que a amava mais vezes. Este deveria é um tirano que prolonga o sofrimento sem trazer nenhuma cura. Jung nos ensinaria a observar essa culpa sem nos identificarmos completamente com ela. Um sentimento passando por nós, não a verdade sobre quem somos. Um exercício transformador é escrever uma carta para sua mãe, expressando tudo o que ficou por dizer: o amor, a raiva, a gratidão, o arrependimento. E depois o mais importante, escrever uma resposta dela para você, deixando sua intuição e seu inconsciente guiarem as palavras. Muitas mulheres relatam experiências profundamente curativas com este simples exercício, como se algo se completasse, sem um nível além da razão. A reconciliação simbólica é possível mesmo quando a reconciliação física não é mais uma opção. Através do que Jung chamava de imaginação ativa, você pode criar diálogos internos com sua mãe, encontrando-a não como a pessoa limitada que ela talvez tenha sido em vida, mas como a figura mais completa que ela representa em sua psique agora. Nesses encontros imaginais, frequentemente ocorrem insights e curas que a mente consciente sozinha não conseguiria alcançar. Uma das contribuições mais significativas de Jung para a psicologia foi seu conceito de individuação, o processo pelo qual nos tornamos indivíduos completos e integrados, diferenciados da identidade coletiva e dos papéis que nos foram atribuídos. A perda da mãe, paradoxalmente, muitas vezes acelera este processo. É como se a remoção daquela presença fundacional nos forçasse a encontrar nosso próprio centro de gravidade. A individuação após a perda materna não significa esquecer ou diminuir a importância da mãe. Pelo contrário, significa internalizar o que era essencial nessa relação e transformá-lo em algo que agora pertence a você. As qualidades que você admirava nela, força, compaixão, criatividade, resiliência, não morreram com ela. Estão disponíveis para você reivindicar como suas próprias. A autonomia forçada, que vem com a perda materna, pode ser assustadora no início. Mesmo mulheres adultas, independentes, com carreiras e famílias próprias, frequentemente relatam uma sensação de desamparo quando a mãe parte. Quem vai me guiar agora? Quem vai me dizer se estou fazendo a coisa certa? É o momento de perceber que essas perguntas agora só podem ser respondidas de dentro. Reconstruir sua identidade após perder a mãe é como reaprender a caminhar após uma queda profunda. Há uma hesitação inicial, uma instabilidade, mas também a descoberta de músculos psíquicos que você não sabia que possuía. De filha a mulher completa, não é um caminho linear, mas uma espiral que às vezes parece voltar ao início, apenas para avançar em um nível mais profundo. Jung via essa reconstrução não como um retorno ao que era antes, mas como uma evolução para algo inteiramente novo. Tornar-se mãe de si mesma é talvez o conceito mais revolucionário que emerge da psicologia junguiana aplicada ao luto materno. Significa desenvolver a capacidade de se nutrir, confortar, guiar e estabelecer limites para si mesma. Todas funções que, idealmente, uma mãe proporciona.
é aprender a falar consigo mesma com a gentileza que uma boa mãe teria. É cuidar de seu corpo, sua mente e seu espírito, com a atenção amorosa que mereceria dar a uma criança preciosa. Um ritual diário para desenvolver seu eu maternal interno pode ser tão simples quanto começar cada manhã perguntando: como posso melhor cuidar de mim hoje? Ou terminar cada dia com um momento de reconhecimento para si mesma. Você fez o melhor que pôde hoje. Estou aqui com você, não importa o que aconteça. Estas práticas podem parecer artificiais no início, mas gradualmente criam novos caminhos neurais que transformam sua relação consigo mesma. Os sonhos ocupam um lugar especial na teoria junguiana, sendo vistos como mensageiros diretos do inconsciente, trazendo informações vitais que a consciência ainda não acessou. Após a perda da mãe, os sonhos frequentemente se intensificam, trazendo-a de volta em cenários diversos que podem confundir, confortar ou perturbar. Jung nos ensina a olhar para esses sonhos não literalmente, mas simbolicamente, como comunicações da psique buscando integração e cura. Você já notou padrões nos seus sonhos desde que sua mãe partiu? Talvez ela apareça mais jovem do que era quando faleceu. Talvez esteja em uma casa que vocês compartilharam há muito tempo. Talvez você seja criança novamente nos sonhos. Cada um desses detalhes carrega significado. A mãe jovem pode representar aspectos vitais e não realizados dela que você agora pode integrar. A casa antiga pode simbolizar fundações emocionais que precisam ser revisitadas. Você, como criança, pode indicar partes vulneráveis que agora precisam do seu próprio cuidado maternal. Símbolos recorrentes nos sonhos sobre a mãe frequentemente incluem água, o inconsciente, as emoções profundas, casas, o self, a psique, jardins, crescimento potencial e objetos que pertenciam a ela, aspectos de sua personalidade ou dons que ela deixou para você. Na interpretação junguiana, estes símbolos não são decodificados através de um dicionário universal, mas entendidos no contexto da sua história pessoal e das emoções que despertam em você. Uma prática valiosa é manter um diário de sonhos ao lado da cama. Ao acordar, antes mesmo de levantar, registre qualquer fragmento de sonho com sua mãe. Não se preocupe com a interpretação imediata. Simplesmente documentar esses sonhos ao longo do tempo revelará padrões significativos. Você pode notar, por exemplo, que a figura da sua mãe nos sonhos gradualmente se transforma, refletindo sua própria evolução no processo de luto e cura. Estabelecer uma nova forma de relação com a mãe que partiu é possível através do que Jung chamaria de uma conexão simbólica. Isto não tem nada a ver com comunicação mediúnica ou crenças sobrenaturais, embora você seja livre para explorá-las se fizerem sentido para você. Trata-se de reconhecer que a relação não terminou, apenas mudou de forma. Ela continua, dentro de você, nas memórias, nos valores absorvidos, nos gestos que você inconscientemente herdou, na voz interna que às vezes soa estranhamente como a dela. Jung observou o fascinante fenômeno da sincronicidade, coincidências significativas, que parecem conectar nosso mundo interior com eventos externos. Após a perda da mãe, muitas mulheres relatam experiências sincronísticas. Ouvir a música favorita dela no momento exato de uma decisão importante, encontrar um objeto que pertencia a ela quando mais precisava de conforto, sonhar com ela, na véspera do aniversário de sua morte. Jung nos ensina a valorizar esses momentos, não como provas de algo sobrenatural, mas como pontes entre o consciente e o inconsciente, lembretes da profunda interconexão de todas as coisas. Você pode cultivar uma consciência das sincronicidades relacionadas à sua mãe, simplesmente estando atenta a elas. Observe quando algo te lembra dela de maneira especialmente vívida ou significativa. Note padrões de números, datas, símbolos que parecem conectados a ela. Sem forçar interpretações, permita-se simplesmente reconhecer esses momentos como parte de um diálogo contínuo entre seu mundo consciente e as camadas mais profundas da sua psique, onde a imagem dela continua viva
e ativa. A jornada do luto materno. Jornada desde o momento devastador da perda até o dia em que você consegue carregar sua mãe dentro de si como uma presença integrada, não como um fardo de dor, mas como uma fonte de força. Não é fácil nem rápida. Não existe linha de chegada. Nenhum momento em que você possa dizer: pronto, terminei meu luto. O que existe é um caminho gradual em direção a uma nova forma de ser no mundo, uma em que a ausência física dela se transformou em uma presença interior que sustenta em vez de drenar. Nesse processo de transformação alquímica da dor em presença interior sustentadora, quais símbolos emergiram para você? Compartilhe nos comentários o que tem sido âncora em sua travessia. As palavras que compartilhamos aqui podem se tornar faróis para outros navegantes nesse oceano do luto. Para aquelas cujos relacionamentos com as mães foram complicados, cheios de dor ou decepção, o luto pode ser ainda mais complexo. Você luta não apenas com a perda, mas com a sensação de oportunidades perdidas para a cura em vida. Jung nos lembraria que essa cura ainda é possível. A psique não conhece o tempo linear como o conhecemos. No espaço interior do inconsciente, reconciliações e transformações que não foram possíveis na realidade podem acontecer com profundo impacto curativo. A herança psíquica que sua mãe deixou não é apenas o conteúdo de seu testamento ou as joias de família. São também padrões de pensamento, crenças sobre o mundo, maneiras de lidar com dificuldades, capacidades para alegria e conexão. Parte do trabalho de luto é separar conscientemente o que você deseja preservar dessa herança do que precisa ser transformado ou deixado para trás. Como Jung diria, trata-se de escolher conscientemente sua própria vida, em vez de viver inconscientemente a vida não vivida de um parente. O arquétipo materno continua vivo em você agora de uma forma nova. Não mais projetado principalmente na figura externa da sua mãe, ele agora está disponível para ser integrado mais plenamente ao seu próprio self. Isto não significa que você se torna sua mãe. Um medo comum entre mulheres que tiveram relações conflituosas com suas mães. Significa que você agora tem acesso direto à energia arquetípica da mãe, com liberdade para expressá-la à sua própria maneira, seja através da maternidade física, de expressões criativas, de trabalho de cuidado ou simplesmente da forma como você nutre seus relacionamentos e a si mesmo. A responsabilidade de nutrir a si mesma não é uma tarefa menor. É um trabalho sagrado. Quando Jung falava sobre tornar-se mãe de si mesma, ele se referia a uma das formas mais elevadas de autoconhecimento e autocuidado. Não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. É reconhecer que agora, na ausência daquela que primeiro te alimentou, você precisa aprender a preparar seu próprio alimento emocional, a cultivar seu próprio jardim interior, a ser tanto a que planta quanto a que colhe. Este canal é um espaço sagrado para a contemplação deste trabalho interior. Ative o sininho e junte-se a nós nesta jornada de integração das feridas primordiais e de renascimento através do luto transformado. O caminho não é linear. Haverá dias em que a dor retornará com força renovada, em aniversários, nas festas de fim de ano, em marcos importantes que ela não está presente para testemunhar. Jung compreenderia esses momentos não como retrocessos, mas como oportunidades para uma integração mais profunda da perda. Cada nova onda de dor traz consigo a chance de encontrar uma camada ainda não processada, de liberar o que ainda está preso, de curar o que permanecia oculto. Ao longo desta jornada, você pode notar transformações sutis, mas profundas. Mulheres que perderam suas mães frequentemente relatam uma conexão mais profunda com seus próprios corpos, com os ciclos naturais, com o feminino ancestral que transcende relações individuais, como se ao perder a conexão física com a mãe pessoal, abrisse espaço para uma conexão mais direta com o princípio materno universal que existe há milênios em todas as culturas. É comum também descobrir aspectos da sua mãe emergindo em você de maneiras inesperadas, um gesto que você nunca percebeu que compartilhavam.
Uma risada que soa estranhamente como a dela. Valores que você pensava rejeitar, mas que agora reconhece como profundamente arraigados em quem você é. Jung chamaria isso de assimilação inconsciente. As partes dela que você absorveu sem perceber agora se revelam, enriquecendo sua compreensão tanto dela quanto de si mesmo. A perda da mãe muitas vezes intensifica conexões com outras mulheres, irmãs, tias, amigas, filhas. Como se a energia que antes fluía principalmente através do vínculo mãe-filha agora buscasse novos canais de expressão. Esta é uma manifestação do que Jung chamaria de redirecionamento da libido psíquica, a energia vital, buscando novas formas após a perda de um objeto de investimento primário. Nutrir conscientemente esses vínculos femininos pode ser uma forma poderosa de honrar o legado da sua mãe. E se você tem filhas, talvez tenha notado como a perda da sua mãe transformou sua própria maternidade. Há uma nova consciência da preciosidade do tempo, dos pequenos momentos, das palavras ditas e não ditas. Há também, frequentemente, um desejo mais intenso de transmitir histórias familiares, tradições, memórias, de criar uma ponte entre as gerações que vieram antes e as que virão depois. Este é o trabalho arquetípico da mulher como guardiã da memória familiar, um papel que adquire nova urgência quando uma geração se vai. Lembro-me de minha mãe como ela era em seus melhores dias, cheia de alegria e propósito, antes da doença, antes do tempo roubar sua vitalidade. Esta é uma frase que muitas filhas repetem como um mantra após a perda. Jung nos lembraria que esta não é apenas uma escolha sentimental, mas um trabalho psíquico importante. Preservar a imago, a imagem interna vital da mãe, que continua a nutrir e inspirar mesmo após sua partida física. De que forma você preserva a imago de sua mãe? Que ritual pessoal você criou para manter viva essa presença interior? Se sentir o chamado, compartilhe conosco nos comentários, pois no compartilhar dessas experiências sagradas, tecemos juntos uma tapeçaria de cura coletiva. Um exercício poderoso é criar um altar de memórias, não como um local de culto, mas como um espaço tangível para honrar a continuidade da relação. Uma fotografia dela em um momento feliz. Objetos que representam aspectos da relação de vocês, símbolos de qualidades que você mais admirava nela. Este altar pode ser público ou privado, elaborado ou simples. O importante é que represente não apenas o que você perdeu, mas o que permanece vivo dentro de você. A literatura, a arte e os mitos estão repletos de histórias sobre a jornada da filha após a perda da mãe. Desde o mito grego de Perséfone e Deméter, explorando a separação e o reencontro cíclico entre mãe e filha, até obras literárias contemporâneas que mergulham nas complexidades do luto materno. Buscar estas histórias pode oferecer espelhos para sua própria experiência, lembrando-o que você não é a primeira a caminhar por este vale escuro. Outras mulheres seguiram este caminho e encontraram significado, propósito e até beleza em meio à dor. Há uma verdade que raramente é dita abertamente. Parte do processo de perder a mãe é confrontar, de forma mais direta do que nunca antes, sua própria mortalidade. Agora sou a próxima na linha. É um pensamento que frequentemente emerge. Jung veria isto não como mórbido, mas como um convite para um despertar existencial. Uma oportunidade para viver com maior consciência, propósito e autenticidade, sabendo que nosso tempo também é limitado, nosso trabalho nesta vida também tem um prazo. O que faríamos diferente se realmente integrássemos a consciência de que nosso tempo aqui é finito? Como amaríamos se soubéssemos que cada conversa poderia ser a última? Que partes de nós ainda não expressas, que sonhos ainda não realizados, que verdades ainda não ditas merecem agora prioridade? A morte de uma mãe frequentemente catalisa estas reflexões profundas, abrindo espaço para escolhas de vida mais alinhadas com nossos valores mais profundos. Jung acreditava que não era o sofrimento em si que nos transforma, mas o que fazemos com ele. A dor da perda materna pode nos fechar em um casulo protetor, endurecendo-nos contra novas vulnerabilidades,
ou pode nos abrir para uma compreensão mais profunda de nossas próprias profundezas, da brevidade preciosa da vida e da interconexão fundamental de todos os seres. A escolha, embora nunca fácil, está disponível a cada momento. Para honrar verdadeiramente sua mãe, não é necessário viver de acordo com todas as suas expectativas ou replicar suas escolhas. É, ao contrário, viver plenamente sua própria vida autêntica. Realizar seu próprio processo de individuação, como Jung o chamaria, é a maior forma de gratidão. Tomar o dom da vida que ela lhe deu e vivê-lo completamente, consciente tanto de suas limitações quanto de suas infinitas possibilidades. Existe um ritual antigo praticado em muitas culturas. No aniversário de morte de entes queridos, acende-se uma vela, símbolo da luz que continua brilhando, mesmo após a partida física. Esta prática simples carrega uma verdade profunda. O que era essencial nela, seu amor, sua coragem, sua resiliência, sua capacidade de enfrentar desafios, seu humor em momentos difíceis, continua iluminando seu caminho. A maior influência em nossas vidas vem daqueles que estão mortos, escreveu Jung, reconhecendo o poder formativo das figuras parentais internalizadas. Mesmo após a morte física, a mãe continua sendo uma força ativa na psique da filha, não como um fantasma que assombra, mas como uma presença interior que, quando integrada conscientemente, pode se tornar fonte de sabedoria, força e orientação. A morte de uma mãe marca uma passagem fundamental na jornada de uma mulher. É um portal entre duas fases da vida: o tempo em que você era filha de alguém e o tempo em que essa identidade precisa ser transformada. Como Jung nos lembrava, todas as grandes transformações da vida envolvem morte e renascimento. Algo precisa morrer para que algo novo possa nascer. A dor que você sente é tanto a dor da separação quanto a dor do nascimento. Você está nascendo para uma nova forma de existir no mundo. Esta transformação não apaga o passado. Ela o incorpora. Você não deixa de ser filha de sua mãe só porque ela não está mais fisicamente presente. Ao contrário, você carrega essa identidade de uma nova maneira, mais internalizada e integrada ao seu self total. É como se o relacionamento, antes vivido principalmente no mundo exterior, agora continuasse principalmente no seu mundo interior, não menos real, apenas diferente em sua forma de expressão. As mães imperfeitas que tivemos, e todas foram imperfeitas, pois todas eram humanas, podem agora ser compreendidas com uma compaixão que talvez não fosse possível enquanto estavam vivas. Vemos seus erros, suas limitações, suas falhas não apenas como feridas infligidas a nós, mas como expressões de suas próprias feridas, suas próprias lutas, suas próprias histórias incompletas. Esta compreensão mais ampla não nega a dor que sentimos, mas a coloca em um contexto mais rico e compassivo. Compreender tudo é perdoar tudo, diz um antigo provérbio. Jung nos encorajaria a substituir perdoar por integrar. Não se trata de apagar ou minimizar as falhas, mas de reconhecê-las como parte de uma história complexa que agora você tem a oportunidade de continuar de novas formas. O que foi quebrado em você por causa das limitações dela? O que permaneceu não desenvolvido? Quais partes de você ficaram na sombra por causa de expectativas não realistas ou papéis limitantes? Este é o momento de reclamar essas partes. Muitas mulheres descobrem, após a morte da mãe, uma inesperada sensação de liberdade. Liberdade para explorar aspectos de si mesmas que antes pareciam estar em conflito com as expectativas maternas ou com os padrões familiares estabelecidos. Esta não é uma traição à memória dela, mas um cumprimento do trabalho mais profundo da maternidade. Criar um ser que eventualmente encontrará seu próprio caminho, sua própria voz, sua própria verdade. Às vezes, o legado mais valioso que uma mãe deixa são as perguntas que ficaram sem resposta, os caminhos que ela não conseguiu explorar, os sonhos que teve que abandonar. Jung chamaria isto de a vida não vivida dos pais. Aquelas possibilidades não realizadas que, consciente ou inconscientemente, são transmitidas aos filhos como uma espécie de tarefa psíquica. E partes da vida dela permaneceram não vividas.
E quais dessas partes você sente o chamado para realizar em sua própria vida, não como um fardo, mas como uma honrosa continuação? O processo de luto materno frequentemente desencadeia uma reavaliação de prioridades, valores e direções na vida. Decisões que antes pareciam claras, agora são questionadas. Compromissos que não ressoam verdadeiramente com seu self mais profundo se tornam mais difíceis de manter. Jung veria isto como um sinal saudável da psique, buscando maior autenticidade. O processo de individuação acelerando após o rompimento de um vínculo primário que, mesmo quando amoroso, sempre carregava certas expectativas e limitações. O exercício poderoso é perguntar-se: o que eu faria diferente se tivesse certeza de que ela me apoiaria incondicionalmente, sem julgamento ou expectativa? As respostas podem revelar áreas onde você ainda se limita baseada em velhos padrões relacionais que já não servem ao seu crescimento. Não se trata de rejeitar seus valores ou seu amor, mas de liberar-se de limitações que nem mesmo ela gostaria que você mantivesse. O relacionamento com a mãe que partiu continua a evoluir ao longo do tempo. Nos primeiros meses ou anos após a perda, você pode se relacionar principalmente com a imagem dela durante seus últimos dias, talvez doente, frágil, dependente. Gradualmente, à medida que o luto avança, memórias mais antigas começam a retornar. Ela jovem, forte, no auge de sua vitalidade. Este não é apenas um fenômeno da memória, mas um trabalho psíquico importante que Jung reconheceria como a recuperação da imago vital da mãe. Muitas tradições espirituais e culturais oferecem rituais para honrar os mortos e manter viva sua memória. Jung, com seu profundo respeito por estas tradições, nos lembraria do valor de participar de tais rituais, ou de criar nossos próprios. Talvez preparar a comida favorita dela em seu aniversário. Talvez usar algo que pertenceu a ela em ocasiões especiais. Talvez visitar lugares que foram significativos para ambas. Estes atos simbólicos mantêm vivo o diálogo entre o mundo consciente e o inconsciente, onde a relação continua a evoluir. As cartas, diários, fotografias e outros artefatos deixados por sua mãe não são apenas lembranças. São pontes para aspectos dela que você talvez não tenha conhecido completamente em vida. Quantas filhas descobriram após a morte da mãe, através de seus escritos ou de conversas com pessoas que a conheceram em diferentes fases da vida, facetas surpreendentes e inspiradoras de quem ela foi. Estas descobertas são parte do trabalho contínuo de integração que Jung valorizava como essencial para o desenvolvimento psíquico completo. O teste final da integração do luto materno não é a ausência de dor. A dor da saudade pode permanecer por toda a vida, surgindo em momentos inesperados. O verdadeiro teste é a capacidade de sentir essa dor sem ser dominada por ela, de acolher a saudade como uma expressão natural de um amor que continua, de experimentar a presença dela em sua ausência. Como Jung escreveu, aceitar o inaceitável é o maior desafio da vida e também sua maior libertação. Há uma sabedoria que vem apenas através da perda, uma compreensão mais profunda da natureza transitória de tudo que amamos e, paradoxalmente, do valor eterno do amor que transcende essa transitoriedade. Jung passou sua vida estudando as transformações da psique humana e concluiu que o verdadeiro objetivo do desenvolvimento psicológico não é a perfeição, mas a completude, a integração de todas as experiências humanas, incluindo a dor mais profunda, em um self mais amplo e compassivo. Quando sua mãe partiu, algo em você partiu também. Mas nas rachaduras, como diz o poeta Leonard Cohen, é por onde a luz entra. A ferida da perda, quando não negada ou evitada, mas vivida plenamente e integrada conscientemente, se torna não apenas uma cicatriz, mas uma abertura, um lugar onde você se tornou mais permeável à experiência humana em toda a sua profundidade, mais capaz de empatia, mais conectada ao ciclo eterno de vida, morte e renascimento que Jung reconhecia como o padrão fundamental tanto da natureza quanto da psique. Não é o sofrimento por si só que nos transforma, mas o que fazemos com ele. Esta verdade junguiana
nos lembra que a dor da perda materna, por mais avassaladora que seja, contém sementes de possibilidades transformadoras. Você pode permitir que essa dor a feche para a vida, ou pode usá-la como um portal para uma compreensão mais profunda, uma compaixão mais ampla, uma maior capacidade de estar presente com a verdade completa da condição humana, sua beleza e sua fragilidade, sua brevidade e sua infinitude. Para finalizar, gostaria de convidá-la para um pequeno ritual de conexão com o arquétipo materno interno. Encontre um momento de quietude. Coloque uma mão sobre seu coração e a outra sobre seu ventre, regiões do corpo associadas tradicionalmente ao cuidado maternal. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta a presença da mãe em você. Não apenas sua mãe pessoal, mas o princípio feminino eterno que nutre, protege, dá à luz e transforma. Reconheça que você agora é parte dessa linhagem de mulheres que carregam em si o poder de nutrir não apenas outros, mas também a si mesmas. Diga a si mesma, com a gentileza que uma mãe amorosa teria: estou aqui por você, sempre estarei. Este compromisso consigo mesma, esta decisão de estar presente para suas próprias necessidades, medos, alegrias e dores, com a mesma devoção que uma boa mãe teria por seu filho, este é o começo do que Jung chamaria de tornar-se mãe de si mesma. Ela se foi, e você nunca mais foi a mesma. Mas nessa transformação dolorosa, existe uma oportunidade sagrada, a chance de descobrir dentro de você mesma não apenas a filha, mas também a mãe. Não apenas a que recebeu cuidados, mas também a que pode oferecer cuidados. Não apenas a que foi amada incondicionalmente, mas também a que pode amar incondicionalmente. Esta é a herança mais profunda que sua mãe deixou para você. A capacidade de continuar, a seu próprio modo único, a corrente eterna de amor, força e sabedoria feminina, que flui através de todas as gerações.